Mas, quando você vai fazer bolo, principalmente, vem agora a outra pergunta. Como substituir a farinha branca pela integral? Quando você vai fazer bolo com farinha de trigo integral, essa substituição, eu não recomendo que você substitua 100% da farinha de trigo. O que significa isso? Se na sua receita está pedindo 250 gramas de farinha de trigo, eu não colocaria 250 gramas de farinha de trigo integral, tá? Eu substituiria metade ou no máximo 70% dessa farinha por integral e manteria um pouco da farinha branca. Vou explicar para vocês o porquê. A farinha integral, por ter fibra, ela absorve muito os líquidos e deixa a sua massa muito pesada, muito mais pesada do que a farinha branca. Então, para manter o equilíbrio, eu gosto sempre de manter no mínimo 30% da farinha branca na receita. Mas aí o diabético não pode comer. Se você quer produzir bolo para diabético, você precisa utilizar outros tipos de farinha, como por exemplo uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanhas, tá? É muito melhor que você sirva para esse diabético uma farinha que seja mais equilibrada. A farinha de trigo integral não necessariamente vai garantir um índice glicêmico tão baixo a ponto desse diabético poder comer esse bolo, tá? A aveia é uma boa opção, mais ou menos, porque o diabético em si só pode consumir aveia se ele tiver com o diabetes dele bem controlado. Então, não é tão assim, né? Tão liberado assim. Por isso, a minha recomendação de substituição da farinha de trigo é que você não substitua 100% da farinha, que você substitua no máximo 70% da farinha branca pela integral, tá? E mantenha um pouco dessa farinha branca na receita. Combinado?